E aí, moçada do segundo, vamos lá então continuar. Bom, nesse módulo 71 nós vamos estar vendo os números binomiais. Então, vou lembrar vocês aí que os números binomiais estão diretamente ligados aí com combinação. E durante o resolver das aulas, eu vou estar mostrando a ligação entre os números binomiais e combinação. Mas a primeira delas seria que o número binomial ele se apresenta assim, ó, NP. Não tem divisão, não é uma fração, é NP entre parênteses. Equivale a uma combinação de N elementos para P lugares. E vou lembrar que a fórmula da combinação é fatorial de N, fatorial de P, N menos P, fatorial. Então esse é o número binomial, eu havia mencionado na última aula. E o primeiro exercício, ele já pede para você estar fazendo essa interpretação de fórmula e aplicando ela. Então, por exemplo, na letra A ele manda você resolver o número binomial 8, 3. Então vamos lá. Para mim esse número binomial equivale a uma combinação de 8 elementos para 3 lugares. É o mesmo que fatorial de 8, fatorial de 3, 8 menos 3, fatorial de 5, tá aqui. Vou empurrar esse fatorial para frente, o do 8, vou fazer aqui embaixo. Vou empurrar esse fatorial do 8 até chegar no maior fatorial do denominador que eu quero eliminar. Ah, mas eu quero eliminar o menor, não tem problema, quem escolhe é você. Vou parar no fatorial de 5, no denominador fatorial de 3, fatorial de 5, posso simplificar. Vou esticar esse fatorial de 3 do denominador, 8, 7, 6, ou se você quiser fatorial de 3 é 6, simplificou, 8 vezes 7, 56. Bom, eu mostrei uma fórmula para vocês. Vou mostrar uma relação, não sei se eu já mostrei, mas que fala o seguinte: uma combinação de n elementos para p lugares equivale a uma combinação de n elementos para n menos p lugares. Um exemplo, eu vou apagar. Uma combinação de 8 para 3, ela equivale a uma combinação de 8 para 8 menos 3, que equivale a uma combinação de 8 para 5. Essa relação, ela é verdadeira na combinação e ela também é verdadeira nos números binomiais. Então, no número binomial, você vai estar vendo NP equivale a um número binomial N menos P por N. Então é válido você estar enxergando essa mesma relação nos números binomiais, tá certo? Como exemplo, o número binomial 8, 3 equivale ao número binomial 8 menos 3, 5. Minto, aqui, troquei aqui. Seria N menos P. Então, é o mesmo que ter 8. 8 menos 3, 5. Então, equivale ao número binomial 8, 5. Tá certo? Então, tem a mesma relação e equivale à mesma leitura, a mesma interpretação e o mesmo valor, ok? Então, se você olhar os exercícios aí, você vai ver então que na letra B, ele está pedindo combinação de 8, número binomial 8 para 5, é o mesmo que uma combinação de 8 para 5, mas tem o mesmo resultado, que é o 56, ok? Então tá aí o A e o B justificando essas fórmulas aí, tá joia? Vou fazer o C e o D. Vou apagar esses caras aí. Vamos apagando aqui. Vou fazer aí a letra C
e a letra D. Então vamos lá, na letra C, ele pede o número binomial 80. Então vamos lá, é o mesmo que fatorial de 8 pela combinação, é o mesmo que fatorial de 0, 8 menos 0 fatorial. Lembre-se que dica de fatorial, quando se trabalha com fatorial de 0 é o mesmo que fatorial de 1, que dá 1. Então, você vai ter fatorial de 8, fatorial de 0, que é 1, vezes fatorial de 8. Ok? Posso cancelar, vai ficar 1 dividido por 1, a resposta é 1. Na letra D, você tem fatorial de 8, 8. Então, olha só. Se você fizer fatorial de 8, fatorial de 8, 8 menos 8, fatorial de 0, você pode simplificar, falar que é 1, fatorial de 0 é 1, o que também dá 1. Então, é a mesma coisa. Bom, justificando isso daqui, eu tenho um triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal vai estar trabalhando lá na frente com o desenvolvimento. É para isso que existe o triângulo de Pascal. Então, por exemplo, é fácil trabalhar com x mais ou menos y elevado a 0, sempre 1. X mais ou menos, poderia ser mais ou menos elevado, y elevado a 1, você tem o mesmo valor de x mais ou menos y. Quando você tem x mais ou menos y elevado ao quadrado, é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Tem todo um desenvolvimento. Mas quando esse cara chega em x mais y elevado à quinta, elevado à sexta, elevado à quarta, você já tem que começar a pensar nos números binomiais. Então a ideia do número binomial é justamente te direcionar para um desenvolvimento. É para te direcionar para um desenvolvimento. E aí esse desenvolvimento, ele vai depender muito do que nós falamos ou chamamos de triângulo de Pascal. Esse triângulo de Pascal, ele funciona da seguinte maneira. Então eu vou estar mostrando aqui. Pensando em números decimais, 1, eu sempre vou começar com 1 e finalizar com 1. 1 e 1, as duas primeiras fileiras sempre iguais. E aí você usa a relação de Stiefel. 1, 1 mais 1, 2, finaliza com 1. 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, finaliza com 1. Então a próxima linha fica fácil de fazer. Começa com 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4 e finaliza com 1. Isso daqui você está vendo demonstrado por números decimais. Eu poderia ver esses caras no formato de combinação. Combinação de 0 para 0, combinação de 1 para 0, combinação de 1 para 1, combinação de 2 para 0, combinação de 2 para 1, combinação de 2 para 2. Lembrando sempre que você vai ter a linha 0, o que indica que a linha é justamente aqui, ó. Então você tem linha 0, aqui, linha 1 demonstrado aqui, linha 2 demonstrado aqui, e assim, aqui mesma coisa, coluna 0, coluna 1, coluna 2, essa daqui é a inicial 0 e você vai ter o mesmo. Aqui visto no formato de combinação 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 e assim sucessivamente, ficaria fácil. Lembrando que o que você está vendo aqui apresenta esse resultado.
combinação de 4, 0, combinação de 4, 1, combinação de 4, 2, combinação de 4, 3, combinação 4, 4. Lembrando que combinação de 4 para 2, quando aplicado na fórmula, gera o 6. Então aqui, no formato de combinação, e você pode estar vendo no formato de número binomial, 0, 0, número binomial 1, 0, 1, 1, número binomial 2, 0, 2, 1, 2, 2, número binomial 3, 0, 3, 1, 3, 2, até chegar no 3, 3 e você faria fácil a última linha. Lembre-se que a criação é sempre assim, ó, os dois de cima somados geram o de baixo, 1 mais 2, 3. Seria a mesma coisa que você pegar essa combinação de 2 para 0, 2 para 1 e falar que é igual a combinação de 3 para 1. É o mesmo que você pegar esses dois números binomiais e falar que quando eles forem somados são igual ao número binomial 3, 1. E eu diria mais, eu falaria para você que o de cima ele está indicando para você, no caso, ó, coluna 0, linha 0, coluna 0, linha 1. Então, se você for pensar aí em cima, aqui em cima você vai ter a linha no número binomial e embaixo a coluna. Aqui vai ser trocado, embaixo vai ser a linha e em cima a coluna. Então tá aí, ó, uma explicação do triângulo de Pascal. Nós vamos estar usando para fazer os outros exercícios. Essa aula, para ficar mais tranquilo, eu vou parar ela aqui, tá certo? E vou deixar vocês estarem fazendo o 2 e o 3. Na próxima semana eu faço uma continuação dessa aula para vocês. Beleza, moçada? Dá uma lida aí na internet sobre o triângulo de Pascal e o binômio de Newton. Um abração aí para vocês.